Olá, boa noite a todos. A Oficina de Iniciação Audiovisual é uma realização da Camarão Filmes e esse projeto é fomentado com recursos da Lei 14.017/2020, Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Itaitinga, em parceria com a Sociedade Brasileira de Cinema. A oficina tem como foco o aprendizado teórico-prático da linguagem cinematográfica, tornando-a pertinente aos educandos com técnicas e recursos do cinema, perpassando por várias etapas de uma produção audiovisual. Serão abordados aqui conteúdos teóricos e práticos sobre a linguagem e estética cinematográficas. E nessa primeira aula vamos falar sobre a história do cinema e da fotografia e como tudo começou. Mas antes da gente começar, quero informar a vocês que só irá receber o certificado dessa oficina quem assistir todas as aulas e confirmar a sua presença. Então vou pedir para que todos vocês escrevam aí no chat o seu nome completo para que possamos confirmar a sua presença. Eu acho indispensável para esse curso a gente falar tanto da prática, né? A gente mostrar coisas na prática de gravação, de iluminação, de som, enfim, de câmera, lentes, mas é muito importante que a gente estude a origem do nosso trabalho, que a gente estude de onde que surgiu a nossa função de produtor audiovisual, de videomaker, de filmmaker, enfim, queira chamar como você quiser lá. Mas é importante isso porque a boa parte dos videomakers, eles não sabem nem o que é teoria cinematográfica e nem passa pela cabeça deles que eles usam essa teoria de forma direta ou indireta, de forma consciente ou inconsciente, a todo instante nos seus trabalhos. E eu também acho que é muito importante a gente entender de onde surgiu a nossa profissão, que ela veio do cinema, então a gente precisa entender a origem do cinema para a gente compreender de ponta a ponta a nossa função. A primeira ponta, a origem da nossa profissão, e a ponta que é o que a gente vive hoje, o atual, né, o presente. Então, essa nossa primeira aula vai ser dedicada para a gente estudar a origem do cinema e também a origem da fotografia. Foi um processo que levou ao outro, né? A gente tinha as pinturas clássicas, depois tivemos a fotografia e depois o cinema. E sem todo esse processo a gente não chegaria onde a gente está hoje. Eu prometo para você que não vai ser uma aula chata, não vai ser uma aula, ai meu Deus, uma aula de história. Eu sei que algumas pessoas pensam isso, de aulas teóricas, de aulas onde a gente vê coisas antigas, mas você vai ver como isso é super divertido e você vai perceber o quão importante é esse equipamento que hoje a gente usa para fazer uma gravação. Esse equipamento que está me gravando aqui agora, a gente vai entender a importância, a gente vai valorizar e a gente vai mudar a nossa percepção na hora de gravar um vídeo, na hora de produzir algum filme, seja ele publicitário, seja ele um videoclipe de banda, seja ele um filme de ficção. A nossa cabeça vai pensar de uma forma diferente e a gente vai valorizar muito mais um processo que talvez a gente não valorizasse se a gente não conhecesse isso aqui. Então vamos lá para a nossa aula. Eu preparei uns slides aqui bacanas, não são slides chatos, são só imagens bem ilustrativas de todo o processo para a gente poder compreender aqui. Vamos começar estudando a origem da fotografia, tá bom? Eu preparei aqui alguns slides com imagens importantes, deixa eu só ajustar aqui essa minha imagenzinha aqui, para ela ficar legal. E, opa, tá um pouquinho maior do que devia. Pronto, show de bola. O que é essa imagem aí? O que ela representa para você? Você sabe o que é isso? Isso aí é um negocinho chamado câmera escura. Foi nesse negocinho aí onde surgiu a primeira câmera, foi dele que surgiu a primeira câmera fotográfica. Foi dele que surgiu a primeira câmera, consequentemente, de cinema, né? Todas as câmeras que a gente usa hoje, elas se apropriaram, elas usam o conceito da câmera escura. O que é uma câmera escura? Era um experimento físico, tá? Onde eles pegavam uma caixa e faziam um orifício em um dos lados da caixa. E lá dentro da caixa, na parede, digamos assim, no lado da caixa oposto ao do orifício, era projetado, você está num ambiente, se você fosse até um ambiente iluminado, geralmente esses experimentos eram feitos à luz do dia. Se você fosse até um ambiente iluminado e posicionasse essa caixa e você conseguisse observar ela de dentro, sem interferência de luz externa, que era um pouco complicado, você conseguiria ver a imagem de tudo aquilo que passa na frente desse orifício, projetada no lado oposto a esse orifício, dentro da caixa. Só que assim, era uma projeção, né? E ela era invertida de cabeça para baixo. Então não tinha como se registrar isso. Era uma projeção que você não podia revelar, não era como a gente vê hoje, né? Uma foto que você faz essa projeção num sensor e ele registra isso num arquivo fotográfico ou num vídeo, né? Isso não acontecia. Era uma projeção que você observava ali, se você tirasse a luz, a projeção sumia e você não tinha esse registro. Mas esse conceito da câmera escura foi de onde surgiu a primeira câmera, certo? E aí, para a gente continuar aqui os nossos estudos,
essa aqui, gente, é considerada uma das primeiras fotografias da história. O Nicéforo Niepce foi um dos pais da fotografia. Ele fez esse registro aí ao deixar um projeto seu com câmera escura, e ele estava fazendo estudos com um negocinho chamado betume da Judéia, que era um material natural, né, em que ele começou a perceber que ele fixava gravuras, ele fixava imagens. Então ele foi fazendo vários experimentos, de forma bem resumida para não ficar chato, como eu falei, né? E ele fez vários experimentos, deixou uma câmera escura fazendo uma exposição de 8 horas, ou seja, é como se hoje em dia, se ele fosse fazer isso aqui, ele pegasse uma câmera fotográfica, apertasse no botão para tirar a foto, e essa câmera levasse 8 horas para tirar a fotografia, e a fotografia que ela tirou foi essa daí. Olha só, uma fotografia bem rudimentar, bem com a qualidade comparada com a de hoje em dia, ruim. Mas você consegue identificar, ó, que é um telhado, ali tem um prédio, ali tem outro. Isso lá em 1800 e bolinha. Então, olha só que interessante, como era complexo para você fazer uma fotografia naquela época. E logo depois, o Niepce fez sociedade com um cara chamado Daguerre, e eles estavam tentando evoluir essa criação, e os dois viam potencial nisso. Eles se separaram por questões pessoais, questões profissionais também, e aí o Daguerre continuou, o Niepce acabou falecendo, e o Daguerre continuou seus estudos, e ele foi e inventou a primeira câmera fotográfica da história, que não se chamava câmera fotográfica, se chamava, deixa eu só tirar o zoom aqui, daguerreótipo. Ele botou o próprio nome dele na invenção dele. E esse aqui foi a primeira câmera fotográfica, de forma propriamente dita, a conseguir registrar imagens num tempo mais curto do que as 8 horas, mas ainda assim cheia de complicações. Era um aparato muito grande, muito elitizado, poucas pessoas tinham, uma coisa muito de alto padrão, né? Mas aqui essa foi a primeira câmera fotográfica propriamente dita, tá? Essa aqui é uma fotografia que foi feita com esse daguerreótipo, e você vê, olha só, a diferença já da qualidade da imagem que essa câmera fotográfica produz, diferentemente das experiências do Niepce. Então, deixa eu voltar aqui rapidamente, ó. Essa aqui é a fotografia do Niepce, e aí o Daguerre foi dando prosseguimento nos estudos dele e chegou nesses resultados. Esse aqui foi uma das primeiras fotografias do daguerreótipo, depois ele foi aperfeiçoando, e com o passar do tempo, essa câmera fotográfica foi fazendo fotos melhores, certo? Dando prosseguimento aqui, esse daqui, na verdade, já vamos fazer um pulo aí para alguns anos no futuro. Muita gente se questionava, se questionava não, elas pensavam, olha, a fotografia ela é um registro congelado, digamos assim, da realidade. Será que um dia nós teríamos uma forma de como registrar o movimento, registrar pessoas andando, crianças brincando, o mar em movimento, as ondas, a gente conseguiria registrar isso? E aí algumas pessoas começaram a fazer experimentos com imagens em movimento, e uma delas foi o Thomas Edison. Ele fez um aparelho chamado kinetógrafo, mas esse aqui não é o aparelho do Thomas Edison, esse aqui é o aparelho dos irmãos Lumière. Quem são os irmãos Lumière? São esses dois carinhas aqui, que eles eram franceses, e eles fizeram experimentos e chegaram nessa invenção que eles chamaram de cinematógrafo, que era nada mais, nada menos do que a primeira câmera de cinema da história. Ela registrava pouquíssimo tempo. Os primeiros filmes dos irmãos Lumière estão disponíveis no YouTube. Basta você pesquisar por Irmãos Lumière ou Lumière Brothers, o Lumière, exatamente como é dito, só que no M são 2 M's, tá? Você bota Irmãos Lumière no YouTube e você vai ver os filmes deles, todos têm menos de 1 minuto, e os dois mais famosos são A Chegada do Trem à Estação de Ciotá, onde é simplesmente a câmera no tripé, o trem vai se aproximando, ele para, as pessoas descem do trem. E é isso, é um filme bem documental, digamos assim. E um dos outros filmes mais famosos deles é a saída dos funcionários agora eu não lembro, acho que da Fábrica Lumière, né? Que eles eram magnatas lá da França e tudo, tinha uma fábrica. E aí o filme é basicamente a câmera no tripé filmando a galera saindo do trabalho. Acabou o expediente, aí sai toda a classe operária da fábrica. Então era bem simples, eram só experimentos. Eles cobravam uma grana para poder exibir, já faziam exibições desses filmes. E na época isso chamou a atenção de muita gente, inclusive de um cara e de uma moça chamados Alice Guy Blaché, a moça, e o cara, o Georges Méliès. Para mim, eles dois são os pais do cinema. Por quê? Porque, por mais que os irmãos Lumière tenham feito a descoberta, na verdade, eles não foram os primeiros, né? Eles foram os que
souberam vender melhor o peixe, eles foram que conseguiram difundir isso de forma mais rápida. A Alice Guy Blaché e o Georges Méliès, eles perceberam essa invenção da câmera como uma possibilidade artística jamais imaginada anteriormente. Eles olharam para aquilo e pensaram, cara, isso aqui dá para fazer arte, dá para criar arte, entretenimento, dá para fazer muita coisa com isso aqui. E eles começaram a misturar essa criação da câmera, do cinematógrafo, com outras artes. O Méliès, ele era um artista circense, ele era mágico, ele era ilusionista, né? Ele veio do teatro também. E a Alice Guy Blaché, ela começou a gravar seus primeiros filmes roteirizados e tudo mais. A Alice Guy Blaché, ela sempre é muito esquecida. Eu mesmo, até começo do ano passado, eu nunca tinha ouvido falar dela. Eu fiz faculdade de audiovisual e lá não falaram dela. Eu fiz cursos de cinema há mais de uma década atrás, de iniciação à história do cinema, à linguagem do cinema, e não falavam dela. Alguns descendentes dela nem sabiam que ela era cineasta. Se não me engano, a neta dela, ela nem sabia que a avó dela era cineasta. Olha que loucura. E ela, poxa, ela trabalhou com cinema entre 1900 e 1920 de uma forma ininterrupta, assim, ela teve estúdio e tudo mais, e as pessoas não sabem dela, e ela foi uma das pioneiras. Muita coisa que eu vou falar aqui que o Méliès fez, já apertei errado aqui sem querer, que é esse rapaz aqui, a Alice Guy Blaché fez antes. Então, e além disso, ela foi tão pioneira que até em questões mais sociais, pautas sociais, ela foi pioneira. Ela tem um filme chamado As Consequências do Feminismo, que é de 1904 a 1906, por ali. Olha só a data, e ela já estava trazendo para as obras dela uma temática socialmente importante, impactante. E nesse filme dela, ela troca... Foi, assim, até hoje em dia você encontra alguns filmes, algumas obras, enfim, audiovisuais, de peça de teatro, enfim, que trocam, né, os homens de mulher e as mulheres de papel, né, as mulheres dando em cima dos homens, assediando os homens, e os homens tendo que esconder os seus corpos e tudo mais. E ela traz isso já lá para o começo da carreira dela. Ela faz um filme imaginando um mundo onde os papéis são trocados. Ela traz artistas, ela traz atores negros, né, afrodescendentes, para os filmes dela, lá na década de 1910, coisa que Hollywood só vai começar a fazer muito depois. Eu vou falar um pouquinho ainda hoje sobre essa questão do racismo no cinema, no começo do cinema. Então, Alice Guy Blaché, ela foi pioneiríssima, e assim como o Georges Méliès, não sei se todos, mas boa parte dos filmes dela, eles fizeram muitos filmes. O Georges Méliès fez 500 filmes, sabe? Mais de 500. Então, vários deles tem no YouTube. Pesquisa Georges Méliès. Méliès se escreve M-E-L-I-E-S. É tipo Méliès, né? Georges Méliès e Alice Guy Blaché. Alice normal, Guy, G-U-Y, Blaché, exatamente como é falado, com um acento no E no final. Certo? Então eu recomendo muito que vocês pesquisem e vocês assistam, mas eu particularmente, por ter sido o primeiro que eu conheci, eu só fui conhecer a Alice Guy Blaché ano passado, e por conta da temática dos filmes dele, sempre são temáticas mais fantasiosas, sempre são temáticas com um pé na ficção científica, na fantasia como um todo. Ele traz personagens mitológicos, ele pensa em tecnologias que não existiam na época e traz para os filmes dele, além de várias brincadeiras com efeitos visuais também. Eu, particularmente, tenho uma preferência pelo Georges Méliès por eu me identificar mais do que os demais. E esse filme dele aqui, dessa imagem, é um dos mais conhecidos, né? Que é o Viagem à Lua. Pesquisa em Viagem à Lua. Essa imagem, que é uma imagem super, super, super icônica da história do cinema. O filme é bem divertido, é curtinho. Todos os filmes dele têm menos de 10 minutos ali, no máximo uns 15 minutos. E, como eu falei, ele fez mais de 500 filmes. A Alice Guy Blaché, não vou saber te dizer agora quantos ela fez, mas ela fez muitos filmes também. Boa parte deles tem no YouTube. Perdão por ter batido aqui. O do Georges Méliès, ele tem um especial que eu gosto demais, talvez seja o meu favorito dele, que é o Le Diable Noir, o Diabo Noir, digamos assim. Pesquisa aí, Le Diable Noir, o Noir é N-O-I-R, que você vai ver, é bem legal. Ele faz umas brincadeiras no filme, onde ele usa o corte, ele usa a montagem para fazer efeitos visuais de objetos desaparecendo e reaparecendo em um lugar diferente, ou um objeto se multiplicando, e é muito impressionante o realismo com o qual ele consegue, o realismo no qual ele consegue atingir na época lá de 1905, 1908, com simples efeitos de câmera, efeitos de corte, sabe? Ele construiu, inclusive, um grande estúdio para poder criar os seus filmes. E
Mas também, além disso, é uma coisa que eu preciso pontuar com vocês, é que todos esses filmes, como eu falei, o Méliès é um cara que vem do teatro. Eles tinham um aspecto meio teatral. A câmera era sempre fixa, era um plano praticamente único, digamos assim, um enquadramento único, lateral, mostrando os personagens interagindo de um lado para outro, e era isso o filme. O Le Diable Noir é basicamente isso. Todas as cenas do Viagem à Lua são assim também. Então a câmera tá sempre fixa, tá sempre parada, os personagens vão interagindo. Parecia muito uma peça teatral. Por que eu estou dizendo isso? Aqui, sim, eu esqueci de falar que eu tenho imagens dos filmes aqui. Esse aqui é uma imagem das consequências do feminismo, da Alice Guy Blaché, e esse aqui é uma imagem do Le Diable Noir, como eu falei, o Diabo. Aqui eu lembro que eu vi ele no YouTube com o título brasileiro, era O Diabo, era só assim. Tá? E aqui, vocês veem, tem várias cadeiras, essas cadeiras vão surgindo, elas vão se multiplicando na cena com efeitos de câmera, efeitos de corte, é bem legal. E aí nós vamos para um cinema que começa a se aproximar um pouco mais do cinema que a gente conhece hoje. Como eu falei, ó, aqui por essa imagem mesmo, essas duas imagens, você já percebe o que eu falei. Os planos eram bem abertos, bem laterais, bem teatrais, digamos assim, e era sempre assim. Os filmes do Méliès são praticamente todos assim, os filmes da Alice Guy Blaché são praticamente todos assim. Esse aqui do Le Diable, ele se passa todo nesse mesmo cenário. Da Alice Guy Blaché tem cenários diferentes, mas todos são filmados da mesma forma. Aí vem um cara chamado Edwin S. Porter, e ele começa a movimentar mais a câmera e a mudar de enquadramentos, a fazer outros ângulos e a se apropriar de uma coisinha chamada montagem, que é você grava o filme e na montagem, na ilha de edição, você vai reordenar aqueles planos e você vai você vai criar uma narrativa mudando os planos, certo? E o seu filme mais famoso é O Grande Assalto ao Trem, O Grande Roubo ao Trem, onde basicamente o filme é só não tem exatamente tem uma história que acontece, mas não tem começo, meio e fim, é simplesmente um acontecimento. São os bandidos entrando num trem e assaltando, como o próprio nome fala, né? Mas é legal você ver esse filme, porque hoje você vê, você pensa, poxa, não tem nada demais. Ele mostra os bandidos do lado de fora do trem, corta pra dentro do trem os bandidos entrando, corta pros bandidos chegando naquele vagão que é, não sei o nome, que é o vagão que direciona o trem, né? E aí ele sai, e aí sai com o maquinista e você corta para outro ângulo. E naquela época isso foi revolucionário, porque a câmera, como eu falei, ela era muito lateral, era muito teatral, né? E aí o Edwin S. Porter começa a mover essa câmera, tem travelings, né, que são movimentos de câmera, tem uma variação de ângulos, uma variação de enquadramentos, e ele vai brincando com isso e ele ele traz um dinamismo muito próprio para o filme dele. Um outro filme dele também que é bem interessante para a gente estudar a montagem, né? Essa questão da montagem que eu digo, a montagem como um elemento narrativo, é a vida de um bombeiro americano, The Life of an American Fireman, onde ele faz o seguinte, você vê a galera no quartel lá dos bombeiros, né? Recebendo o chamado, eles descem por aquele cano lá dos bombeiros, corta lá para baixo, corta pro lado de fora, eles entrando no caminhão, corta pra rua, o caminhão passando, indo pro local onde tá tendo um incêndio, e ele vai brincando com isso. E aí você vê que ele está experimentando mover a câmera, ele está experimentando ângulos diferentes, ele está experimentando contar a história através do corte. Ele vai cortando o filme para ângulos diferentes, para planos diferentes, e ele vai contando aquela história. E, para finalizar aqui, temos aqui o Edwin S. Porter. Deixa eu até aumentar a imagem dele aqui para você ver melhor. Show de bola, certo? E aí, a gente tem a linguagem do cinema, você vai vendo, ela vai começando a evoluir. Você não tem mais só aquele ângulo, aquele enquadramento padrão lateral, aquele enquadramento padrão teatral. Você vai começando a ter uma variação disso e o cinema vai evoluindo, vai chegando mais próximo de como a gente conhece ele hoje. Esse cara aqui, o nome dele é D.W. Griffith. Ele foi importantíssimo para a montagem no cinema, ele foi importantíssimo para o cinema como um todo. Atualmente existem grandes diretores que consideram esse cara aqui como um dos maiores diretores de todos os tempos, se não o maior, devido à sua importância
para a construção da linguagem do cinema, a sua importância para a evolução do cinema. O Griffith, ele foi um cara que introduziu o flashback, o flash forward, que é quando você tá o flashback é quando você está na narrativa e aí de repente a gente vê um acontecimento anterior aos acontecimentos daquele filme. Tipo, aquele filme se passa nos anos 1915 e aí de repente a montagem insere uma cena que se passa em 1913, mostrando um acontecimento anterior à época em que o filme se passa, que vai adicionar aquela história, ou um flash forward, muitos que ficaram muito famosos depois de Lost, né, onde você vê um flashback, só que na verdade ele mostra um acontecimento futuro, né, que pode ou não estar naquela narrativa, ou no tempo daquela narrativa, ou ela pode estar anos na frente, semanas à frente, enfim. E ele foi brincando com isso. Ele também iniciou um negócio chamado montagem paralela, que é quando você vê dois acontecimentos simultâneos em locais diferentes. Isso ficou muito difundido pelo diretor Christopher Nolan, diretor de Batman, Cavaleiro das Trevas, Batman Begins, ele fez Interestelar, muito famoso por conta desse filme, A Origem, né? Todos esses filmes bem famosos e em praticamente todos eles, em algum momento ele usa essa montagem paralela, onde a gente vê o que está acontecendo com o Batman num canto e a gente vê o que está acontecendo com o Comissário Gordon em outro, ao mesmo tempo. E ele fica usando isso para gerar suspense. Em Interestelar ele faz isso lá no final. Quando a gente está vendo o Cooper no espaço, batalhando para salvar a raça humana, e na Terra a gente vê a Murphy, a filha dele, batalhando para salvar a família do irmão, que o irmão não quer deixar a família sair de casa, e se eles ficarem lá eles vão todos morrer asfixiados, né? E aí ele faz essa comparação entre os dois e você vai tirando ideias disso, você vai aumentando o suspense, você vai incrementando a experiência do público de alguma forma. Quem começou isso no cinema foi esse cara. Só que, por mais que a gente tenha o dever de acreditar a ele tudo de bom que ele trouxe para o cinema, ao mesmo tempo esse cara foi responsável por um filme que foi uma grande produção, mas socialmente falando foi terrível, que foi O Nascimento de uma Nação. Esse filme, como a própria imagem já mostra, é um filme que glamoriza a Ku Klux Klan. É um filme que tem muito blackface, né? Que é quando alguma performance artística, um ator, um personagem, uma pessoa branca, ela pinta a pele, o rosto de preto para poder se passar por um personagem afrodescendente, que é uma prática de racismo e tudo mais. A galera do humor toma muito cuidado com isso, né? E esse filme tem isso, esse filme retrata a população negra americana afrodescendente como animais selvagens que tentam abusar das mulheres, e a Ku Klux Klan é evidenciada, é glamorizada. Isso é problemático demais, né? E tem um filme mais recente que é muito bom, que eu recomendo para vocês assistirem, que ele comenta, tem uma sequência do filme só comentando isso, e que ele inclusive utiliza a montagem paralela do próprio Griffith para fazer um comparativo entre a Ku Klux Klan mais moderna, glamorizando esse filme, ao mesmo tempo em que naquele exato momento, em outro lugar, tem idosos negros contando para negros mais jovens o que eles sofreram por conta desse filme. E aí corta para os brancos da Ku Klux Klan moderna aplaudindo o filme, ovacionando o filme, e corta para esse idoso contando tudo que ele passou por conta desse filme, que é o filme Infiltrado na Clã, do Spike Lee. Recomendo muito que vocês assistam esse filme. É um filmaço e é interessante para você entender o impacto que esse filme teve na época. Ele aumentou, não sei se foi em 100%, 400%, foi mais de 100%, as inscrições na Ku Klux Klan. Ele incentivou, muita coisa ruim aconteceu, e tudo por conta de um filme. Esse, se não me engano, foi o primeiro filme exibido na Casa Branca. Então olha só o peso desse filme, né, cara? E ele mostra muito do racismo daquela época. Mas vamos continuar aqui no nosso estudo sobre o cinema. Lá nos anos 20, em paralelo à escola americana cinematográfica, surgia a escola soviética cinematográfica. Esse cara aqui é o Sergei Eisenstein. Eu vou falar mais sobre ele na nossa próxima aula. E esse aqui é o Pudovkin. Eles foram colegas de sala nessa escola russa de cinema. E eles tinham uma proposta de tentar, não é subverter, mas encontrar outras alternativas, além das alternativas que o cinema americano, que a escola americana se propunha naquela época. Então eles fazem experimentos, realizam vários filmes que acabam sendo importantíssimos
para o estudo do cinema, para a propagação do cinema como arte e tudo mais. E esses caras são bem importantes. Eu trouxe eles aqui rapidamente, só para pontuar para vocês eles e falar que na nossa próxima aula nós vamos falar bastante desses caras. E também só para te falar que ao mesmo tempo que o cinema era feito em Hollywood, ao mesmo tempo que o cinema era feito nos Estados Unidos, outras partes do cinema ou outras partes do mundo também faziam cinema e pensavam o cinema de uma forma diferente, experimentavam o cinema de uma forma diferente, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre como é que esses caras idealizavam o cinema na nossa próxima aula. E aí eu tenho aqui, pra gente encerrar esse começo, esse nascimento da fotografia, esse nascimento do cinema, eu trago uma imagem do primeiro filme, o que é considerado o primeiro filme com som da história, que é o Cantor de Jazz, que olha só, temos aqui um exemplo de blackface, onde um ator branco, ele pinta a sua pele de preto, desculpa pela falha na voz, ele pinta a sua pele de preto para interpretar um personagem negro. Esse filme é quase 1930, é 1927. E olha só quantos anos após o nascimento de uma nação, que é do século X, quantos anos após o nascimento do cinema, lá no comecinho, lá um pouquinho, 1890 e um pouquinho, e ainda assim, depois de tanto tempo, ainda o racismo fazendo parte da história do cinema, infelizmente, né? Mas ainda bem que as coisas estão avançando, ainda não estão ideais, mas, enfim, tirando esse assunto esse elefante... Nossa, vamos tirar esse elefante da sala e vamos focar na questão do som. Esse filme ele teve uma técnica muito específica de captação de som, onde na exibição a imagem e o som eles foram gravados separadamente, eles eram reproduzidos separadamente. Só que como o cinema estava avançando muito e a tecnologia, consequentemente, também avançava, a técnica utilizada nesse filme ela acabou entrando em desuso 4 anos após o início da sua utilização. E esse filme ele foi interessante porque ele foi um divisor de águas. Ele custou $500 mil. Naquela época, $500 mil era muita grana. E, para os padrões da época, era um investimento altíssimo em um único filme. E ele foi um filme do estúdio da Warner Bros., e ele fez quase 4 milhões de bilheteria. Então isso aí mostrou que o público estava pronto para aceitar filmes com som. Muitos cineastas se colocaram contra a utilização do som. O próprio Charlie Chaplin, eles achavam que isso ia arruinar a linguagem do cinema, que o cinema deveria ser mudo. Mas o cinema evoluiu, né? Assim como depois também nós tivemos a introdução das cores. Nessa época já haviam filmes coloridos, mas eles não eram tão difundidos. Eles vão começar a ficar mais difundidos ali do século 50, dos anos 50 para os anos 60, tá? Mas nessa época já haviam filmes coloridos, mas eram muito poucos, tá? Mas a questão do som chamou muita atenção, porque os filmes sempre tinham uma música, tinha uma banda no cinema tocando, não tinham sons, você não via os personagens falando, as falas apareciam em cartelas na imagem, coisas bem típicas de filmes daquela época que você já deve ter visto, bem cinema clássico, né? E esse filme foi um divisor de águas. Agora, para encerrar, Bruno, eu quero trabalhar com produção de vídeo hoje em dia. Eu quero mexer com câmeras super tecnológicas, eu quero pegar uma câmera de vídeo, eu quero pegar um equipamento de iluminação, equipamento de som e saber mexer nisso com maestria. Por que é que eu preciso saber isso aqui? Por que você já na primeira aula já não vai falar direto de câmera e tal? Vamos lá. A gente precisa, como eu falei no começo da aula, a gente precisa entender de onde veio a nossa profissão. E a gente precisa entender todo o processo que nos levou até aqui, porque isso vai te ensinar sobre linguagem cinematográfica. E isso, para um videomaker, para um filmmaker, e eu falo isso como videomaker profissional há 7 anos, eu trabalho com isso há 7 anos e há 4 anos, eu trabalho por conta própria, para mim mesmo, na minha empresa de produção de vídeo. Eu falo com todas as letras e sem medo de ser feliz. Videomakers não entendem de linguagem cinematográfica, e se eles entendessem, o trabalho deles aumentaria tanto que eles não têm noção. Eu vejo trabalhos de videomakers com mais de 10 anos de experiência, onde eles cometem erros básicos de linguagem cinematográfica. Eu vejo trabalhos de videomakers experientes que eles tentam chegar num aspecto, numa estética que remeta ao cinema, mas eles falham miseravelmente porque eles não entendem a essência da linguagem cinematográfica. Eles não sabem o que é que de fato torna um vídeo com cara de cinema. Não é uma câmera, não é a luz assim de frente pro cara ou uma lente muito cara. Não é isso.
é a linguagem, são as decisões que você toma atrás da câmera. São as decisões que você toma na sua cabeça e não necessariamente no equipamento que você está manipulando. Então, e além disso, eu acho importantíssimo você saber de onde veio a sua profissão. Quando você vai estudar psicologia, quando você vai estudar medicina, quando você vai estudar letras, você, para virar um profissional da letras, para virar um psicólogo, para virar um engenheiro, para virar um médico, você precisa saber onde é que tudo nasceu. Você, quando você vai estudar letras, você vai na literatura clássica, você vai lá onde tudo começou, você vai entendendo como é que tudo chegou até onde está hoje. Por que é que videomakers não estudam história do cinema? Não faz o menor sentido, a nossa profissão veio daqui. A câmera que está me gravando agora para gravar essa aula para vocês, para registrar esse conteúdo para vocês, é uma câmera que, se não fosse os irmãos Lumière, se não fosse o Thomas Edison, se não fosse o Niepce, o Daguerre, se não fosse essa galera, a gente não estaria aqui hoje. Eu não faria filmes de ficção hoje em dia e nós não assistiríamos filmes, os nossos filmes favoritos, as nossas séries favoritas, não existiriam se não fosse a Alice Guy Blaché, se não fosse o Georges Méliès. A gente não estaria aqui hoje. Eles foram os pioneiros, eles foram os caras que pensaram em tudo isso, eles foram as pessoas responsáveis pela iniciação dessa arte, dessa mídia que hoje a gente conhece como cinema, como séries de TV, como vídeos no YouTube, como vídeos no TikTok. Tudo isso nasceu aqui. Então, por isso que é importantíssimo que a gente estude isso, por isso que é importantíssimo que a gente conheça isso, para a gente saber a raiz, para a gente saber as origens, as nossas raízes como videomakers. E se você é videomaker, se você é filmmaker e acha que isso aqui não é importante, revise seus conceitos, porque isso é muito importante. Eu agradeço a cada um de vocês que assistiu essa aula aqui. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, deixa o seu like aqui na aula também para a gente saber se você gostou ou não do conteúdo. E amanhã a gente volta com mais uma aula, onde a gente vai agora estudar a linguagem cinematográfica como um todo. A gente viu um pouquinho de linguagem aqui, como que é a história do cinema, como a evolução do cinema também evoluiu a linguagem cinematográfica, mas nós vamos estudar como essa linguagem se comunica com a gente, até porque ela é uma linguagem, como que o filme se comunica com a gente, como ele estabelece uma conversa conosco, utilizando diversos recursos, utilizando todos os seus departamentos de produção, que também são elementos-chave da experiência cinematográfica quando a gente assiste a um filme. E isso é muito importante que você saiba para que você aplique isso nas suas produções e você tenha um diferencial no seu trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, vida longa ao cinema. E até a próxima aula.